É só um recado para os young niggas que estão a cuspir, mas esse mesmo que o Fedilson fez, vocês fazerem também custa tanto, família. Ei, minha vida. Ei, yo, minha grande família, what's poppin'? Sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1. Eu sou o vosso homeboy na moto. Sinto-me totalmente good a fazer este programa porque sou um nigga extremamente Let's get it, motherfucking poppin', família. Neste momento não estou sozinho, estou contigo aí do outro lado. Sim, você que neste momento está a assistir o análise e reação 2 contra 1 e peço-te já que deixes um like. No final do vídeo tens que deixar o teu comentário e subscrever o canal se ainda não é inscrito. Outra coisa que eu também vou te pedir, meu irmão, partilha este vídeo para chegarmos a mais pessoas. Não fica ambicioso, não seja só você o único goleiro a curtir este material totalmente fresco. Partilha também nos teus grupos e tudo mais, onde tu quiseres. O importante é que o conteúdo chegue a mais people. Me encontro aqui na ausência do Elder David, o jacaré mais perigoso do Rio Kwanza, porque neste momento ele tem que estar lá nas profundezas, à espera dos petiscos. Então isso, família, hoje nós temos material totalmente fresco. Falo-vos do rapper Fedilson, tem novo single, vocês também pediram. E neste momento, então, antes de eu fazer análise, vou estipular então a meta de likes para esse vídeo, que são 2.000 likes. O single tem como título Duas Balas e tem a produção de Samuel Beats com a produção de Mr. Price, ou seja, há um elenco aí extremamente duro que trabalhou em torno desse single. E provavelmente vocês devem estar se perguntar, mas na moto, o que é que tu esperas deste single? Sim, eu espero um Fedilson extremamente duro. Aliás, é aquilo que ele nos acostumou e não pode deixar os seus créditos e dizer mais olha. Espero ver um bom vídeo, porque a cena tem videoclipe e claramente que espero também ouvir um bom instrumental. É isso que eu quero ouvir, acredito que vocês também. Então, sem qualquer tipo de bungles ou qualquer tipo de pirueta, vamos então curtir agora o novo single do Fedilson, que tem como título Duas Balas, e vocês do outro lado vão gritar comigo play. Ok. Let's get it poppin', boy. Euclides, Fedilson, Fernandes, Ananás, especialista em provar o contrário a quem diz que não sou capaz. Alguém diga ao anjo que disse-me para espalhar o que há uma atrás, que as opiniões já não são grades, já não estou em Alcatraz. Estou livre, fora da caixa que eles queriam que eu habitasse. O executor de ideias de outros, bué clichê nos ideais. Estou 10 anos à frente deles e olha que estou a andar para trás. Dentro leve eles cantam suco, eu estou a vir com mais gás. Coke, 2 balas no peito foram sementes que geraram flores nesse coração. Não falo de balística, floricultura é alquimia, poesia de superação. Mas não, alguns criticam-me por não ter abandonado os irmãos. Niggas com coragem de fazer diferente a corrente, hoje pergunto quantos são. Em tempos de pandemic, any hard way dead, gotta keep alive, no playback. Que era deles queimei, eu só quero camel, já parece o meu no payback. E eles todos rendem-se, mas eu não tô bem sempre, não vai e vem com a J-Cap. Construiu base a brincar nas férias, motherfuckers estava a dar para Candace. Cultivar com KK, defendem my home race, rimas são anti-KKK. Tens a mídia bem perto, o sangue da label, mas rimar com o meu man, quem dera. Eu não fito com ex, fica tipo hair crash, niggas gritam Mayday, Mayday. Bolas para encarar o pie chateado, por favor mostrem quem tem. Lança causa o pain, é brain damage, desmonstro na minha pensa ou bandage, yeah. Eles sabem quem é o mestre sensei, yeah. Agora putos loucos yelling, P.A.D.M. Entusiasta do MJ, J.M. Entendes o que eu disse depois do replay, wait, eu disse MJ, J.M. Tu só entendes nhen. Alguns alegam que eu sou flow rápido, sem conteúdo. Quando entendem um texto, vão estudar, se sentem miúdos. Tô desde os 18 a cuspir versos que pedem estudos, mas não se pode ensinar nada quem acha que sabe tudo. Ser adulto não é para putos, mano, a vida é dura. Perdi tesouros e a sequela do que senti não cura. Nunca disse o suficiente o quanto os amava. 27 de abril, 18 de maio, tortura. 2 balas no peito foram sementes que geraram flores nesse coração. Tudo mudou para mim nos dias em que perdi a Teresa e o João. 2 balas no peito foram sementes que geraram flores nesse coração. Hoje amo mais, mas luto diariamente contra a escuridão.
Pior de tudo foi ver a minha mãe naquele estado. Ih, essa mudança de quebrada, meu Deus, foi complicado. Família inteira desorientada e eu todo assustado. A fingir ser o mais duro para não piorar o quadro. Foi lixado o ano passado, mano, passamos por um mau bocado. Na verdade perdi 3 avós, a seguir o avô Mingo ficou incomodado. Depois de irmão e cunhado enterrados, poucos dias hospitalizado. Foi-se, nem liguei preciso para dar os pésames, tinha o coração quebrado. Mas fingi-me manter concentrado. Isso é real talk, atenção família. Depressivo em segredo acabado, desanimado, sorrisos falsos. People cobrava lançamentos solo porque eu só lançava com a ascensão. Mas mal conseguia finalizar versos, o peito e a mente num apagão. Nada me entusiasmava, nem os beats, nem as rimas, nem os dias lá no estúdio com os meus niggas, nem os feats, nem as dicas sobre agarrar o tempo e olhar para cima. Fazer moves e avançar com as propostas em dias em que me sentia uma bosta. Mas se alguém perguntar o que vem aí, de hoje em diante começa a resposta. Resposta à pergunta de cotas que esperam que fica a mendigar na porta. Resposta a esses motherfuckers que fingem que ajudam, mas é só de boca. Eu sei que depende só de mim, que o que parece grátis é troca. Mas se Deus quiser eu vou trabalhar até parecer que é batota. I gotta blow up, em homenagem a todos que acreditam no nigga. You gotta know that. Mais uma variação de beat, família. E ele tá sempre lá. Upside down no céu aos pés, bem eu caio para cima. Tô chateado comigo mesmo por deixar-me tratar como uma cena minha. Pago dripping na no jeep, mas boy eu comprei esse beat nem pra música. Isso é pra motivar kids na minha cena. A missão é sempre mostrar que isso pode ficar Gucci. Thank you, caps és única, bibs parecem túnicas. Mas rats são quentes, a minha back é do ligan. Se mexe na fé, I swear, a pull the gun. Não tem changrel, não sete, sou puritano. Sim, sou iluminado, God put light on me. Abençoado, mom, pray for me. Hala pro Edson, que pegou no Fedson. Freezy, sentinela e esse Bruno pra matar fome. Falo da fome, apanhei. Que é inaceitável, respeito de gajos talentosos, depender de números. Números dependerem de pá, que esse mame é fúdido. Achei Sousa regra, mas esse mame é estúpido. Quero um novo cúbico, o cast das metáforas. Antes as minhas metas foram ser ouvido pelos meus amigos. Hoje sou ídolo de niggas em Angola e na diáspora. Viemos de longe, pois une de agora. Ontem queria que os kings me dessem props. Hoje eu quero que as linhas me paguem um pós. Faz figuras enquanto o gajo faz história. Ok. Ei, família, mas... é só um recado pros young niggas que estão a cuspir, mas esse mamo que o Fedilson fez, vocês fazerem também custa tanto, família. Ei, minha vida. Vamos fazer agora então uma pausa. Eu vou voltar com a análise dos versos, rimas, destaques e análise do modo geral. Estamos nessa, família. E a família, let's get it popping. Neste momento vamos então começar a nossa análise. Vocês já sabem que eu começo sempre por fazer análise do audiovisual, mas antes disso vou relembrar-te, irmão, deixa o teu like, subscreva no canal se não é inscrito, partilha esse vídeo para chegarmos a mais pessoas e no final deixa o teu comentário. Eu quero saber também qual é o teu point em relação a este novo single do Fedilson, Duas Balas. Vamos então começar a falar agora sobre o vídeo. Eu curti imenso do vídeo. O vídeo está extremamente duro. Logo no princípio ele começa com um ambiente meio dark. Ele está pausado numa banda a introduzir a mensagem. Do meu ponto de vista fez muito sentido porque automaticamente do ponto de vista visual ele consegue te prender e tu ficas logo de imediato preso àquilo que é a mensagem. Aquele ambiente totalmente dark é um ambiente propício para tu estares atento àquilo que o artista está a dizer e ele consegue te passar isso através da imagem que ele mostra. Já no segundo cenário, sim, porque o vídeo está dividido em 3 cenários. Já no segundo cenário em que a mensagem espelha aquilo que eu defino como basicamente sendo uma realidade dupla, ou seja, uma realidade dele enquanto pessoa e outra realidade dele enquanto artista. Então estamos diante de um cenário em que a mensagem é densa e do ponto de vista de fotografia, aquele fogo, aquilo representa o caos que tanto a pessoa como a artista viveu em determinado momento da sua vida. Então gostei bastante também desse cenário, foi muito bem conseguido por parte do pessoal que trabalhou no vídeo, shout out Mr. Price já no caso. E o último cenário em que a mensagem é mais uma mensagem de positividade, em que o artista passa a ideia de que ele já se conhece enquanto artista, de que ele está pronto para ir à luta, de que ele está pronto para se afirmar no jogo, de que ele está pronto para ocupar aquilo que é o seu espaço, diga-se de passagem merecido, dentro do cenário hip-hop nacional. Ele está ali num cenário com os niggas, um ambiente mais festivo e mesmo até a nível de sonoridade tu consegue sentir que a cena basou mais pro drill, que acaba por ser um tipo de sonoridade mais festivo, mais alegre. Então aquele cenário a nível de fotografia acaba por ser um ambiente que transmite a mensagem de que o artista anteriormente viveu num caos e hoje em dia ele conseguiu superar. Então está aí no meio dos camas a confraternizar e tudo mais, e eu gostei também imenso. A fotografia deste vídeo está excelente nos 3 cenários escolhidos pelo Mr. Price e no meu ponto de vista acaba por ser também bem importante porque a música está dividida basicamente em 3 etapas. Então o facto deles terem pegado essas 3 etapas e do ponto de vista de fotografia, ou seja, de imagem, conseguir transmitir isso a quem assiste, do meu ponto de vista foi uma sacada extremamente dura do realizador, claro, em comunhão naturalmente com a sua equipe. Então é isso, família, a minha análise do vídeo ficou por aqui e neste momento vou fazer uma pausa e volto para falarmos então sobre este instrumental.
E a família Let's Get It Up, neste momento vou então falar sobre este instrumental que ficou a cargo de Samuel Beach em parceria com Mr. Price. Curti também bué da sonoridade, a sonoridade está excelente, sobretudo porque anteriormente eu disse que é um tipo de música que está basicamente dividida em 3 partes. Então na primeira parte nós temos uma sonoridade que, de acordo com aquilo que é a mensagem do artista, também vai variando imenso, e o Fedilson também, shout-out, esteve muito bem naquilo que é a métrica, fazendo o acompanhamento perfeito daquilo que foi a alternância do ponto de vista de sonoridade. Gostei imenso dos instrumentais dopes, sobretudo então a parte final em que tens o drill, que acaba por dar então uma outra energia ao single. Do meu ponto de vista ficou excelente. Shout-out então ao pessoal que também trabalhou no áudio da cena, que é sempre bom fazer referência. Estamos a falar do Amiel Deep, que fez a captação do mambo, do Loperas Neto, que fez a mistura e masterização, que deu também uma outra ambiência à música, sobretudo também do ponto de vista de qualidade. Mas há aqui um ponto extremamente interessante, e esta acaba por ser uma crítica ao Loperas Neto e em conjunto com o time do Fedilson, que há uma parte no áudio que tu tens o volume muito alto, há uma variação do volume, tu tens o volume baixo, de repente o volume sobe e volta a baixar novamente. Euclides, Fedilson, Fernandes Ananás, especialista em provar o contrário a quem diz que não sou capaz. Alguém diga ao anjo que disse-me para espalhar o que a alma traz. Acredito que houve uma distração, do ponto de vista não faz qualquer tipo de sentido. Houve uma vez que há uma equipa imensa a trabalhar, e claro que todo mundo ouviu a música antes da música chegar ao público consumidor. Do meu ponto de vista acaba por ser um ponto negativo, mas claro que não mancha todo um trabalho bem executado pelo time do Fedilson, que trabalhou sobretudo no áudio. Então é isso, família, Let's Get It Up. Neste momento vou fazer uma pausa e volto para fazer análise dos versos e rimas destaques. Atenção, são muitas lines, eu quero que tu fiques aí e vamos descodificar juntos. E a família Let's Get It Up, vamos então neste momento fazer análise dos versos e rimas, destaques, e lembrando-te sempre, é importante que aqui embaixo nos comentários também deixes aquela line que te chamou mais atenção, aquela line que você sentiu mais, que te cuiou, que te arrepiou a pele. Estas são as lines que a mim criaram mais impacto, eu selecionei e vamos então descodificar juntos. Let's Get It Up, família. Então, a primeira que eu separei, ele diz: alguém diz ao anjo que disse-me para espelhar o que a alma traz, que as opiniões já não são grades, já não estou em Alcatraz. Ela aqui faz referência a uma cena extremamente importante que espelha basicamente aquilo que é a liberdade do artista. Hoje o artista pensa por si próprio, já não está tão preocupado para aquilo que são as opiniões, tanto do público como provavelmente também pessoas que o circundam, que ele agora está mais preso naquilo que são as suas próprias convicções, aquilo que ele acredita enquanto artista. Por isso é que ele faz referência a que as opiniões das outras pessoas já não são grades, ou seja, já não são prisões, ele já não se sente preso, já não se sente tentado a estar preso às opiniões alheias e pretende seguir aquilo que é o seu próprio caminho. Por isso é que ele faz referência ao Alcatraz, que é também uma cadeia dos Estados Unidos, uma cadeia extremamente dura no meio do mar. Mas por mais engraçado que pareça, há niggas que conseguiram ralar dessa cadeia. As niggas devem ser da banda, com certeza. Então é isso, família, let's get it. Vamos dar continuidade. Uma outra line que ele diz: estou livre, fora da caixa. Isso dentro da sequência que eu falei anteriormente. Então repito, ele diz: estou livre, fora da caixa em que eles queriam que eu habitasse. O executor de ideia de outros, bué clichê nos ideais. Então é basicamente aquilo que eu expliquei anteriormente, que o artista neste momento sente-se mais livre para traçar aquilo que é o seu próprio caminho, e ele faz referência a que muitas dessas ideias que o pessoal vai passando, muitas dessas opiniões, são opiniões bué clichês, ou seja, opiniões que já bué de gente trouxe, e opiniões que perduram ano após ano, e muitas delas nem sequer fazem assim tanto sentido, pelo menos para os dias de hoje. Então, dando sequência, ele continua: estou há 10 anos à frente deles, e olha que estou a andar para trás. Wow. Neste tópico, claramente o Fedilson quer espelhar a mensagem de que ele já se encontra muito avançado do ponto de vista da opinião, mesmo que ainda esteja a marcar passos para trás, provavelmente seja em relação à sua carreira. Não consegui perceber muito bem essa mensagem, mas vocês aqui embaixo nos comentários também poderão dizer. Mas uma parte boa interessante, quando ele diz: estou há 10 anos à frente e olha que eu estou a andar para trás, acaba por ser uma referência extremamente dura, aquilo que acaba por ser, na minha opinião, dos passos de dança mais clássicos de todos os tempos. Tudo porque era o passo do maior ícone da história da música planetária. Falo-vos concretamente de Michael Jackson. Billie Jean. Numa outra linha ele diz: alguns criticam por não ter abandonado aos irmãos. Niggas com coragem de fazer de frente à corrente, hoje pergunto quantos são. Aqui também acaba por ser uma linha extremamente interessante, sobretudo porque passa a mensagem de lealdade daquilo que são os membros do grupo ao qual ele faz parte, ou seja, a Ascensão Music. E ele faz uma pergunta interessante: niggas com coragem de fazer de frente à corrente, hoje pergunto quantos são. Então ele basicamente está passando a mensagem de que os niggas são ousados, os niggas que fazem parte do grupo
Ascensão Music, são niggas ousados, niggas que estão dispostos a fazer diferente a tudo aquilo que o mercado está habituado, que acaba por ser uma cena extremamente interessante, porque do ponto de vista daquilo que é o artista em si, eu acho que faz muito sentido o artista ser aquela pessoa que rompe barreiras e não propriamente aquela pessoa que segue os padrões, aquilo que é ditado como tendência. O artista, no meu ponto de vista, tem que trazer sempre uma novidade, seja ela do ponto de vista da arte em si, ou seja, música, ou mesmo até do ponto de vista de dinâmica, como é que o artista se apresenta no mercado. Então esse point, no ponto de vista, acaba por ser extremamente duro. Eu gostei bué dessa line. E depois também ele diz, alguns criticam por não ter abandonado os irmãos. Muita gente sabe que dentro deste conjunto, ou seja, da Ascensão Music, o Fedilson acaba por ser o artista de maior destaque. Então naturalmente vão surgindo sempre aquelas opiniões, não bro, já devia sair do grupo, ah não bro, tu já não devias estar ali, ah não bro, tu já devias estar fazendo a cena sozinho. E o Fedilson aqui acaba por passar a mensagem, não, eu faço parte deste grupo porque os niggas estão comigo. O Fedilson mostra claramente uma cena diferente e sobretudo chamam-os de irmãos, o que representa aqui que a irmandade está basicamente acima daquilo que é o ego dele enquanto artista. Dando continuidade numa outra linha, ele diz, a cultivar com KK, defending my own race, rimas são anti-KKK. Gostei também bué dessa linha. Aqui quando ele diz a cultivar com KK, ele está fazendo uma referência ao grande Kool Clever e faz também referência ao álbum do Kool Clever, que tem como título Cultivar, um dos álbuns mais relevantes da história do rap nacional e um dos artistas, um dos rappers mais icônicos de sempre da história do rap e hip hop nacional do modo geral. Depois ele diz defending my own race, ele está fazendo referência a que ele defende a sua linhagem. Qual é essa linhagem? É a linhagem do Kool Clever, da escrita, da rima cuidada, por isso é que ele faz referência defending my own race, rimas são anti-KKK. Essa rima acaba por ter duas interpretações no meu ponto de vista. Pode ser também a rimas são anti-KKK, esse KKK pode ser também risos em extenso, KKK, KKKK, quando mandamos uma mensagem, ou seja, rimas são anti-KKK, minhas rimas não são engraçadas, ou são anti-palhaçada, ou são anti-coisas que tipo dão graça, ou coisa do gênero. Ou também podemos ir mais fundo, né, que o anti-KKK, estamos a falar do Ku Klux Klan. O que é isso de Ku Klux Klan? Nada mais, nada menos que uma organização formada por terroristas e supremacistas brancos, que surgiu no intuito de perseguir e promover ataques contra afro-americanos e defensores dos direitos deste grupo, ou seja, dos negros. Então, basicamente, acaba por ser aqui uma linha que pode nos levar para dois caminhos, mas isso só o artista é que poderá nos dizer qual é que é o real point dessa line. Ou você, se tem um outro entendimento, pode deixar aqui também nos comentários, enquanto nós vamos dar sequência. Let's get it. Então é isso. Dando continuidade, ele diz, tens a mídia bem perto, o sangue da label, mas rimar como é o man quem te dera. É num feat com esse juiz, fica tipo um air crash, niggas gritam Mayday, Mayday. Aqui acaba por ser uma mensagem basicamente de Ego Trip, em que ele diz que existem aqueles artistas que têm um suporte mediático, têm suporte de uma máquina muito forte por trás, mas ainda assim do ponto de vista artístico são artistas que não lhe conseguem fazer frente. Depois ele aqui acaba por deixar uma linha que do meu ponto de vista acaba por ser bem interessante, que ele diz, os niggas num feat com ele fica tipo um air crash, ou seja, um acidente aéreo em que os niggas ficam a gritar Mayday, 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 Mayday. Acaba por ser um grito de alerta quando existem acidentes dessa natureza, ou seja, acidentes aéreos, né? Dando continuidade, ele diz, lanço e causo pain, brain damage, 10 monstros na pain, sou bem 10 já. Quando ele diz lanço e causa pain, né, brain damage, basicamente ele está fazendo referência que quando ele lança causa dor. Brain damage podemos entender como sendo um dano cerebral, né? Quando lança o causa dor, brain damage acaba por ser um dano cerebral. Depois ele diz 10 monstros na pen, e aqui esse pen é para fazer uma ligação com pen de dor e o pen de lapiseira. 10 monstros na pen, 10 monstros na caneta, sou bem 10 já, bem 10, um desenho animado em que a narrativa acaba por ser o futebol e tem um jogador que é o Ben 10 que joga pra caralho, é basicamente esse mesmo. Ainda na sequência dessa linha há uma parte que eu separei que ele diz, entusiasta do MJ, yeah, J e M, entendes o que eu disser depois do replay, wait. Eu disse MJ, yeah, J, M, mas tu só entendes nhen. Aqui acaba por ser também uma line extremamente engraçada, sobretudo porque o Fedilson coloca já a line numa perspectiva de que você não vai entender a primeira, só vais entender quando fizeres o replay, é que tu vais conseguir perceber o que ele disse, porque a primeira vai te soar nhen. E basicamente o que é que ele está fazendo referência? Quando ele diz sou entusiasta do MJ, é uma clara referência ao Michael Jackson.
Depois ele diz Yeah, que é uma referência ao Kanye West. Depois ele diz J, está a fazer referência ao Jay-Z, e M, claramente ao Eminem. E fica aqui claramente bem espelhado que são artistas que basicamente acabam por ser uma influência para o artista que ele é hoje. Dando continuidade ainda, numa outra line que eu escolhi, ele diz: e alguns alegam que é só flow rápido, sem conteúdo. O Fedilson é aquele tipo de rapper que tem uma métrica extremamente acelerada, ele dropa muito rápido, basicamente como o Eminem, ele até faz referência a isso, e acaba por, na minha opinião, injustamente às vezes ser apontado como sendo um artista sem conteúdo, basicamente alguém que rima sem conteúdo, e claramente isso é uma ideia que não faz qualquer tipo de sentido. Continuando, ele diz: mas quando entendem o texto, vão estudar, se sentem miúdos. Basicamente é isso que eu acabei de dizer há pouco. O Fedilson acaba por ser um rapper com um acervo de informação, um acervo de conhecimento extremamente duro e muitas vezes é despejado em forma de música que muita gente não entende à primeira, mas quando vão analisar e entendem a mensagem que ele quis passar, o conhecimento que ele quis passar, se sentem miúdos, ou seja, pessoas que ainda estão numa fase de aprendizagem. Dando continuidade, ele diz: estou desde os 18 a cuspir versos que pedem estudos. Ou seja, o tipo de material que ele traz não é um material de fácil entendimento, de entendimento imediato. É preciso tu teres alguma capacidade de analisar, algum nível de conhecimento para conseguir compreender o tipo de mensagem que ele traz. E ele, quando diz que já trago isso desde os 18, ele está fazendo referência de que já traz esse tipo de conteúdo nas suas músicas há bastante tempo. Dando continuidade, ele diz: 2 balas no peito foram sementes que regaram flores neste coração. Tudo mudou para mim nos dias em que perdi a Teresa e o João. 2 balas no peito foram sementes que regaram flores neste coração. Hoje amo mais, mas luto diariamente contra a escuridão. Este novo single do Fedilson, aliás, como o vídeo mostra no final, acaba por ser uma dedicatória aos avós do Fedilson que faleceram. E esta parte acaba por ser uma das partes mais pessoais da música. Quando ele faz referência a 2 balas no peito foram sementes que regaram flores nesse coração. Tudo mudou tudo mudou para mim nos dias em que perdi a Teresa e o João. Está fazendo referência aos avós. 2 balas no peito foram sementes que geraram flores nesse coração. Hoje amo mais, mas luto diariamente contra a escuridão. Normalmente este é um tipo de sentimento que surge sempre quando perdemos alguém, e é irônico. Tem vezes que nós perdemos alguém e aprendemos coisas novas, ou seja, aprendemos a dar mais valor às coisas tidas como às vezes pequenas, mas no meu entendimento não são. Depois ele diz: mas luto diariamente contra a escuridão, ou seja, independentemente dele ser um artista ou um ser humano que de certa forma conseguiu superar, ainda há resquícios aí deste universo de tristeza ao qual o Niga esteve envolvido, em que diariamente ele ainda precisa de lutar com aquilo que ele definiu como sendo escuridão, ou seja, um ambiente em que envolve tristeza e sentimentos negativos, coisas que levam para baixo. Então o Niga ainda continua nesta luta para tentar superar isto tudo que aconteceu. Dando continuidade, ele diz: People cobrava lançamentos solo porque eu só lançava com a intenção, mas mal conseguia finalizar versos, o peito e a mente no apagão. Aqui também acaba por ser uma linha extremamente interessante, sobretudo porque ele faz referência àquilo que é a cobrança dos ouvintes, aquilo que é a cobrança dos fãs. Embora que eu acho que é uma coisa muito normal, porque os fãs também não têm como adivinhar uma coisa que está a acontecer na vida pessoal do artista. Isso também aqui tem uma certa relatividade, mas ainda assim ele faz um reparo àquilo que é a cobrança dos fãs. Não no intuito de ralhar os fãs, mas no intuito de relatar aquilo que de facto aconteceu. Os niggas iam cobrando lançamentos novos e por que ele só lançava com a extensão, e ele depois explica que o momento que ele estava a viver tinha muitas dificuldades, sobretudo do ponto de vista criativo, como na line a seguir ele espelha muito bem, mas mal conseguia finalizar versos, o peito e a mente no apagão, nada me entusiasmava, nem os beats, nem as letras, nem as rimas, nem os dias lá no estúdio com os meus niggas, nem os feats, nem as dicas sobre agarrar o tempo e olhar para cima. Ou seja, o nigga estava a viver um momento realmente dark, um momento realmente escuro, em que do ponto de vista criativo não se sentia confortável, enquanto as ruas pressionavam para material fresco, fora daquilo que era fazer cenas com o grupo dope. Não dando continuidade, ele diz: Thank you Caps, és a única, bibis parecem túnicas, meus ways são quentes, a minha back é de hooligans. Aqui ele faz referência às pessoas que naturalmente dão suporte, e aqui com destaque para os niggas dele, os ways, que ele diz que são hooligans,
Hooligans, que é uma claque de adeptos ingleses extremamente dura e bastante agressivos, até são conhecidos sobretudo por aquilo que é a sua agressividade, tanto durante o jogo como pós-jogo, e agressividade digo eu no sentido negativo. Então os Hooligans têm essa característica de dar o sangue tanto pro bem como pro mal, mas ele aqui acaba por fazer uma referência no sentido positivo de os niggas que estão na minha back parecem os Hooligans, né? Então, dando continuidade, se mexes na fam, I swear, I'll pull the gun. Ou seja, se mexes na família, eu juro, eu saco a arma. Se não tem sangue real, não serve, sou puritano. Ou seja, se tu não és aquele amigo sincero, aquele pessoal que dá love de facto, ele diz que tu não serves, porque basicamente ele é puritano. Só valoriza aquilo que é o sangue real, o sangue verdadeiro. Dando continuidade aqui já para finalizar, ele diz: falo da fome de justiça, porque é inaceitável o respeito de gajos talentosos depender de números. Aqui é um point extremamente interessante, porque nós vivemos numa era, sobretudo a nível digital, em que os números às vezes sobrepõem-se àquilo que é a qualidade artística, e ele faz referência a isso. Falo da fome de justiça, porque é inaceitável o respeito de gajos talentosos depender de números. Então acaba por ser injusto pessoas, ou seja, rappers com imenso talento, muitas vezes são desrespeitados pelo facto de não ter aqueles números que do ponto de vista de audiência têm grande relevância. Então ele aqui faz uma crítica de um ponto de vista muito bem feita, porque é importante separar aqui as águas. Uma coisa são os números e uma coisa é a qualidade artística, e o respeito que tu deves dar a um artista não deve ser baseado naquilo que são os números, mas sim naquilo que é o valor da sua arte. Dope line, uma boa chamada de atenção por parte do Fedilson, curti pra caralho. Ele continua dizendo: antes as minhas metas foram ser ouvido pelos amigos, hoje sou o ídolo de niggas em Angola e na diáspora de facto, e acaba por ser fruto daquilo que é o trabalho do artista, que o nigga hoje tem um respeito fora de Angola e dentro de Angola, o respeito tem sido cada vez ainda maior por aquilo que ele tem representado no jogo, sobretudo do ponto de vista de caneta, pen game extremamente duro. Então família, é isso, fica aqui na análise dos versos e rimas de destaque. Se tu tens uma outra linha, deixa aqui embaixo nos comentários, enquanto neste momento vou fazer a análise geral em torno deste single, Duas Balas do Fedilson. E a família Let's Grip Up, estou então aqui no final do vídeo, mas não vou sair sem antes te fazer recordar que deves deixar o teu like, bater a meta de likes deste vídeo, são 2.000 likes, a meta que eu estipulei, atenção, sem qualquer tipo de pirueta ou bungle. Vamos então falar sobre este single, que no meu ponto de vista está extremamente duro e mostra aqui claramente que o rap angolano está em boas mãos. É uma música muito bem conseguida, com uma mensagem extremamente dope também, que espelha aqui aquilo que são basicamente duas ou três perspectivas do artista em torno de um tema que gira muito sobre aquilo que é a vida pessoal do artista e também aquilo que é a vida do artista enquanto artista em si. Que acaba por ter, num lado, uma mensagem extremamente profunda e também uma dedicatória aos avós, já não fazem parte do mundo dos vivos. Fedilson faz o relato de todo o drama que não só a família viveu, como ele também, do ponto de vista interno, viveu e sobreviveu àquele momento menos bom da família, menos bom do ponto de vista pessoal. Depois tem também o lado da música, em que ele faz referência a que hoje em dia ele é um artista totalmente livre, um artista que está disposto a ir atrás daquilo que são as suas próprias convicções, que hoje em dia ele conseguiu se ver livre daquilo que são as diversas opiniões que são naturais quando tu estás no princípio de uma carreira, quando tu estás no princípio daquilo que é o teu objetivo de afirmação enquanto artista. Tu vas ouvindo muitas opiniões, puto faz isso, puto vai por aqui, puto vai por aí, e muitas vezes tu acabas por colher muita informação e muitas opiniões que ele mesmo classificou como sendo clichês, acabas por dar muitos passos que de certa forma até podem ser positivos, mas não espelham exatamente aquilo que é a tua visão enquanto artista, teus desejos, teus anseios enquanto artista. Então neste momento o Fedilson, por intermédio dessa mensagem, acaba por deixar totalmente claro que ele hoje em dia é um artista totalmente livre e está pronto para seguir o seu próprio caminho. Um outro aspecto também na música que eu gostei foi a parte final, a menção em que hoje em dia ele se sente cada vez mais comprometido, mais convicto daquilo que ele representa para o jogo, em que houve até momentos em que ele se culpa por ter deixado que as pessoas tratassem-no como um artista qualquer, um artista simples, que de verdade seja dita, não é nem de perto nem de longe. Estamos diante de uma das pérolas, uma das joias mais valiosas que o jogo produziu nos últimos anos no que toca à nova geração, falando mais concretamente. Sobre outros aspectos da música, a nível de sonoridade, está uma cena fete, a música tem diversas variações do ponto de vista sonoro que foram muito bem acompanhadas pelo artista, tanto do ponto de vista de métrica como o próprio flow em si, e em alguns momentos até do ponto de vista visual
visual traz claramente uma conexão extremamente dura de quem vai consumir este produto. Uma música extremamente bem conseguida. Shout out ao Fedilson por ter se dado a oportunidade de trazer também sentimentos muito pessoais para a asta pública. E isso de certa forma também acaba por ajudar o artista que por intermédio do desabafo faz chegar a mensagem aos seus fãs e acaba por ter também esse retorno, né? Que é os fãs deixarem aquela mensagem: força amiga, estamos contigo, tu és um rapper extremamente duro e além de rapper também és um gajo extremamente fixe. E acabam por ser sempre energias positivas, o que faz bem a um artista que dentro mesmo da sua própria música diz que ainda vai lutando contra esta escuridão toda. Então é isso, família. Este é o meu point em relação ao som. 2 balas de Fedilson, material extremamente duro. Sim, estamos diante de uma das pedras mais valiosas que o jogo construiu nos últimos anos. Fedilson é, sem sombra de dúvida, uma das peças fundamentais naquilo que é a engrenagem dessa nova geração de artistas. Então é isso, família. Fico por aqui na minha análise geral. O som tá feito, partilhem, façam com que essa análise chegue a mais pessoas, também partilhem a música, podem ir também ao canal do artista, deixarem vossos comentários. Eu volto no próximo vídeo. Estamos juntos, somos 2 contra 1, nigga extremamente duro. E se forem 2 contra 1, Dom Ralo Moniga, eu corto o cano e o mambo extremamente rijo.